irmãs, paz e bem. Para nós do Centro Espírita Lar dos Idosos, o reencontro de Cajazeiras, na Paraíba, é uma satisfação estar participando desses trabalhos no Lar dos Humildes, uma casa irmã que nos é tão cara, embora eu, pessoalmente, ainda não conhecê-la, mas no reencontro temos as melhores referências do trabalho de luz feito no Lar dos Humildes. Há uma irmã nossa, Sueli Albano, que por alguns anos frequentou o Lar dos Humildes, e temos por parte dela a melhor referência dos trabalhos espirituais nessa casa de luz que são desenvolvidos. A temática que nos foi confiada é sobre fé e caridade, dois temas densos que dariam cada um deles um longo instante de reflexão, isoladamente, em fé e em caridade. Mas façamos esses esforços para que nós consigamos, amparados pela espiritualidade mentora da casa, mentora do reencontro também, dar conta de algumas reflexões nessa direção à luz de nossa doutrina luz. Façamos a nossa prece inicial. Sentemo-nos em uma posição confortável, irmanemos corações encarnados e desencarnados em torno da doutrina do Mestre Jesus, a doutrina de consolação, em um só pensamento, agradecidos por esse instante de formação, de alimento, de pão espiritual. Senhor Jesus, com tua espiritualidade amiga, obreiros e obreiras da vida eterna, se conosco na constituição e na partilha desse pão espiritual, para que, fortalecidos, possamos de modo mais e melhor fazer frente às nossas viciações mentais e morais na tua senda de trabalho e formação. Se conosco nesses instantes, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Irmãs, irmãos, fé e caridade. Há um dito popular que todos nós já ouvimos de um modo ou de outro em uma dada altura das nossas vidas, que diz que fé é um salto no escuro na direção dos braços de Deus. Quem não salta só permanece no escuro. Por mais que haja uma réstia de verdade nessa alusão, ela não é de toda verdadeira. E a verdade só há nessa acepção em função de que a verdade irrompe para nos dar sinal da sua direção em todos os cantos e formas de compreensão. A verdade sempre reside em algum canto, nos chamando a atenção para o desvelamento do que está posto. Paulo nos dá uma explicação conceitual em Hebreus 11:1, ainda nessa acepção da confiança, dessa vertente de fé que é expressada pela confiança. Em Hebreus 11:1, Paulo nos diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, dando-nos a entender que há uma expressão da fé na confiança daquilo que ainda não se tem materialmente, daquilo para o qual ainda não é chegado o momento, mas que pela confiança e relação profunda com o Pai, um dia se haverá de ter, em uma dada hora se haverá de ter, aquilo que não se tem em mãos ainda, mas que chega-se em função da confiança na providência e no amparo do Deus vivo, sempre presente, bom o tempo todo em nossas vidas. Então,
obviamente, na fé há esse espaço para a confiança daquilo que ainda não se possui em mãos, daquilo que ainda não se está imerso, mas que pela graça e certeza dessa graça se chegará. Há um espaço, sim, nessa configuração de fé, mas essa não é a configuração total, absoluta ou circunscrita da fé espírita raciocinada que nós necessitamos empreender. Emmanuel, no Pensamento e Vida, um livro aparentemente e fisicamente muito pequeno, mas um manancial de sabedoria profundíssimo, tem um capítulo sobre fé. Nesse capítulo ele diz que nos falta palavras no estágio de evolução humana para conceituar, para definir fé. Mas é importante sabermos que a fé é um atributo do espírito humano que qualifica, refina o livre-arbítrio e, uma vez refinado o livre-arbítrio por intermédio do trabalho de consolidação, de expansão, de profundidade da fé, de vivência da fé na comunhão com Deus, nós vamos caminhando na condição de sermos mais inteiros, mais espiritualmente balizados, mais amadurecidos em consciência, mais despertos. Paulo, voltando a Paulo, ele nos lembra que em 1 Coríntios 13, 11, que é aquele capítulo inteiro sobre o amor, sobre a caridade, e que ele diz que ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, mas sem amor eu nada seria, seria só como um sino frio que ressoa. Naquela estrutura de capítulo, naquela profunda referência à caridade, que nas versões latinas ficou traduzido como amor, sendo a caridade uma expressão do amor, ele deixou dito no versículo 11 do capítulo 13 de 1 Coríntios, que quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino, mas cheguei à idade adulta e deixei para trás as atitudes próprias das crianças, sendo agora convidado a pensar e agir como adulto, e ele fala nessa direção como uma expressão de aprofundamento da fé, de vivência da fé. E nos chama a atenção esse apontamento de Paulo, porque nos perguntamos se nós conseguimos hoje deixar aquela estrutura infantil de fé. Como é que nós rezamos, como é que nós partilhamos esses instantes de fé na direção da comunhão com Deus? Como é que a gente pede, como é que a gente agradece, como é que a gente louva? A gente louva na estrutura das preces, a gente agradece na estrutura das preces. E quando a gente pede, a gente consegue saber pedir? Porque Tiago, no capítulo 4 da sua epístola, ele nos lembra que quando nós não recebemos o que pedimos, é porque o que pedimos como crianças, a partir de estruturas rotas, insensatas, e que nos fariam muito mal, o fruto do que dirigimos em pedido em relação ao contato nas preces com Deus. Então, como o que temos pedido? Isso é fruto do processo de amadurecimento ou de estágio estacionário ainda na infantilidade, na inconsequência, na imaturidade da fé. Paulo, ainda discutindo fé, nos lembra em Efésios 4,14 que o propósito não é que sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas e nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pelas astúcias e espertezas de homens que induzem-se em erro e nos induzem a errar também. A fé também é um elemento referencializador, qualificador do que nós escutamos em relação
a quem professa, a quem nos chama, a quem evoca o nome de Deus. Paulo também colocou a fé como um elemento de discernimento das formatações doutrinárias que nós acessamos para qualificar a nossa relação espiritual com Deus, com o próximo, no orbe, conosco mesmos. Essa também é uma face da fé, a da distinção das lógicas espirituais que nós acessamos, dito por Paulo em Efésios 14. No dicionário bíblico Champlin, há uma elucidação muito formativa sobre fé. Champlin traz o termo pistes, do grego, e o termo emuná, do hebraico, que é como fé são lá compreendidos, no grego e no hebraico, pistes e emuná, respectivamente, e ele elabora um ponto de referência comum entre o grego e o hebraico. E ele suscita no verbete fé que há 4 elementos que caracterizam o centro da síntese de fé, que são esses 4 elementos: fidelidade, conhecimento, confiança e vivência. Então, Champlin vem elaborando que no grego, fé não é pura crença, fé não é acreditar. E Tiago faz uma dura uma dura evocação nessa direção. Tiago, na sua epístola, no 2º capítulo, no versículo 19, nos faz uma dura evocação quanto a isso, nos dizendo: tu crês que há um só Deus, fazes bem. No entanto, até os gênios inveterados no mal também creem que há Deus e estremecem. Então, crer por crer não qualifica fé, não define fé. Pedir como criança, pedir reiteradamente a partir de um processo de mendicância espiritual também não qualifica fé. Rezar por rezar tão somente não qualifica fé. A fé, como Champlin nos referencializa no verbete fé no seu dicionário, repito, me desculpem, é a junção de um modo de ser, é a qualificação de um modo de ser, que se estabelece por 4 elementos, que, conforme já dito, são fidelidade, confiança, conhecimento e vivência. Então, quem tem fé só a tem porque desenvolveu um profundo processo íntimo de interação, de silêncio, de contato, de permanência, de comunhão, de desdobramento de tempo, de fala, de aproximação, uma relação íntima que foi nos mostrando o outro, no caso Deus, e nós fomos ao nosso tempo, com as nossas possibilidades de investimento de tempo, de espírito, de entendimento, de coração, compreendendo melhor Deus através do ponto de contato com Ele, que é o irmão, e desenvolvendo um lastro de aproximação, de amparo, de convivência, de comunhão. E essa relação de comunhão nos foi revelando, nos foi fazendo fiéis por intermédio de renúncia, de trabalho, de dedicação, de tempo para fora da órbita do nosso umbigo, no ponto de contato com Deus, que é o nosso outro, o nosso próximo. E essa fidelidade dos nossos corações, pela renúncia, pelo trabalho, pelo disciplinamento da alma, nos foi fazendo mais próximo, mais junto, mais em estado de comunhão. E essa fidelidade nessa relação íntima, que foi se aprofundando com o tempo, nos revelando
abrindo o nosso coração para nós mesmos, nos conhecendo um pouco melhor, apresentando nossas fragilidades, visitando as nossas fragilidades, apresentando elas para Deus, estabelecendo propósitos de superação e enfrentamento delas, foi nos fidelizando a uma dinâmica de relação e comunhão com o Pai. Então, o primeiro aspecto que Champlin nos discorre sobre fé está na fidelidade. O segundo aspecto está na confiança, não na crença, pura e simplesmente, mas na confiança. E nós confiamos porque nós somos obedientes, resignados, depois de termos feito tudo o que poderíamos fazer na direção do que nós pedimos, apresentamos a Deus, e nós não conseguimos aquilo que nós nos esforçamos, do alto do disciplinamento que nós fomos capazes de empreender, e nós não conseguimos aquele concurso, aquele sonho, aquele projeto de vida, demos o nosso melhor e não conseguimos, dobramos o joelho e agradecemos a Deus por não ter conseguido, por não ter dado conta ainda. Passamos o nosso melhor com todas as árduas forças do nosso interior na direção do cuidado com o dinheiro, por exemplo, mas não conseguimos termos muito sucesso com o dinheiro, apesar de fazermos todos os esforços possíveis para que nós não sejamos perdulários, mas não conseguimos. Aí nós entramos com a resignação. A resignação é aquela parcela do coração, aquela obediência, aquela parcela de obediência do coração. Como diz os Espíritos no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, Senhor, eu fiz o meu melhor na direção de cuidar melhor do meu dinheiro e continuarei fazendo o meu melhor. Mas o que essa dificuldade financeira tão grandiosa que eu não tenho dado conta quer me dizer, quer me ensinar? Senhor, e o fracasso, a decepção, o tropeço diante desse concurso, depois de eu ter feito o meu melhor com todas as forças do disciplinamento que eu fui capaz de empreender nesse momento da minha vida diante desse projeto. Não deu certo. O que isso quer me dizer? Eu vou botar tempo em cima dessa circunstância para que eu entenda, me ampara pela tua espiritualidade amiga a entender o que isso quis me dizer. Então a resignação, ela não é uma simples inércia que nos faz equivocadamente tentar entender que não aconteceu porque Deus quis. Não é isso. Essa inércia não qualifica fé e não configura resignação. A resignação, ela acontece depois do nosso melhor empreendido, ante ao agradecimento do que não foi possível ter acontecido e o que esse tropeço quer nos dizer na direção do nosso melhor. E depois da resignação e depois do disciplinamento que vem antes da resignação, entra a nossa confiança. Então, Senhor, eu confio que me foi o melhor, porque não temos que dar graças a tudo indistintamente, porque tudo que nos acontece é do consentimento de Deus em alguma razão que a nossa razão não alcança. Então eu confio que isso foi o melhor para mim. Repito, depois de ter feito com firmeza de propósito todo o disciplinamento que nós precisamos ter envidado naquilo que nós estabelecemos pactuadamente na direção de um projeto apresentado para Deus, apresentado para a espiritualidade, na seara do trabalho de Deus e do Cristo. E aí nós muito rapidamente passamos pelo aspecto da confiança, que é o segundo aspecto. Fidelidade, confiança, conhecimento. Quem tem fé necessariamente caminha na direção de um melhor conhecimento das coisas do alto, da vida no plano espiritual, a partir de disciplinamento, a partir de renúncia, a partir da compreensão de que evoluir dói. Então não há fé sem a extensão do conhecimento para o nosso estágio na condição humana em relação a Deus. Nós lembramos que
questão 10 do Livro dos Espíritos, nos diz que o homem na condição humana não pode entender Deus na sua totalidade. E a 13 vem nos dar uma direção dos atributos de Deus que nós podemos, de algum modo, em alguma medida, entender para o momento que nós estamos. Não podemos entender Deus na sua totalidade, mas damos conta e necessitamos entender em alguma medida daquilo que nós já somos capazes. E entendendo um pouco mais diante do que nós já somos capazes, vamos aprofundando o nosso conhecimento em relação a Deus. E não há fé sem conhecimento ampliando-se acerca da vida no plano espiritual, das coisas do alto, de fluido cósmico, de Deus, da pluralidade dos mundos habitados, da comunicabilidade com os espíritos, de Jesus, de Espírito, de Deus, da lei de causa e efeito, ação e reação, evolução, reencarnação, ação dos espíritos na natureza, influência dos espíritos nas nossas vidas. Todas essas categorias são categorias que qualificam a nossa formação espiritual e a qualidade da nossa inteireza de ser, a qualidade do processo na direção dessa inteireza de ser. Não há fé sem a extensão e o aprofundamento gradativo, na melhor impressão das nossas condições em relação ao que nós necessitamos. Então, fé também é constituída por conhecimento e por vivência, que é o quarto elemento que o Champlin nos apresenta. Então, Tiago também nos lembraria disso, dizendo que toda fé sem obras é morta, como ele nos apresenta no capítulo 2, no versículo 20 da sua epístola. Os espíritos nos falam, na questão 943, Kardec pergunta aos benfeitores: de onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? E aí a espiritualidade amiga responde: efeitos da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Quando tudo está concentrado, parado, não flui, quando egoisticamente parasitamos a vida, os bens do alto, recebemos em saúde, em proteção divina, em amparo, em cuidado, chegam nos nossos corações, a nossa existência trava-se, não passa para o outro, na dinâmica do fluir que a vida solicita, que a vida acontece. Mas quando chega na gente é travado parasitariamente e não passa para o outro, e aquela saciedade ante a todas as condições que nós vamos amealhando e entravando e concentrando e egoisticamente acumulando sem fazer desse volume de graça, de auxílio das coisas do alto, um processo de fruição para o outro, para o próximo. Quando essa saciedade do acúmulo e do egoísmo dá sinais de si nos nossos corações, aí nos falta a vivência, o conhecimento, nos falta a confiança em relação a ser o outro, o ponto de encontro com Deus, a confiança de deixar fluir, a confiança de empreender-se em uma jornada evolutiva da alma, nos resultados, na fé do futuro em relação a esse projeto, para com a jornada evolutiva. Nos falta a confiança e nos falta a fidelidade em relação a esse processo de comunhão com Deus na direção do amor ao próximo. Como pode alguém dizer que ama Deus e não atentar à sua obra, e não amar a sua obra, e não trabalhar com a sua obra?
Então nos falta essa fidelidade de comunhão, de interação, de envolvimento, de pertença, de partilha, de vínculo. E os espíritos, na 943, dizem isso, o efeito da ociosidade, da falta de fé, e qualificam essa falta de fé na direção desses 4 elementos da fidelidade, da confiança, do conhecimento e da vivência. E, por enquanto, a gente pode ficar com essa caracterização de fé. Ainda no capítulo 13 da 1 Coríntios, Paulo nos lembra que a fé, a esperança e a caridade são as 3 virtudes da alma humana que burilam o espírito na direção do ato de amar, na direção da consolidação do ato de amar. E ele diz, das 3, a mais excelente é a caridade. Então Paulo põe a caridade acima da fé em relação à primazia do espírito na direção do aprender a amar. Porque a caridade é esse exercício de doação de si, de saída para fora da órbita do próprio umbigo, na direção do outro. A caridade, como nos lembra o capítulo 9 do Livro dos Espíritos, ela pode ser material ou moral. E isso nós vamos ver um pouco mais já já. Eu quero fazer um desfecho da fé com um enunciado do item 7 do capítulo 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, do Evangelho segundo o Espiritismo. No item 7 desse capítulo 24, Kardec a espiritualidade amiga fala para Kardec que a fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade, mostrando que a fé é esse elemento de referencialização do livre-arbítrio, de qualificação do discernimento, de amadurecimento da consciência, do despertar também. Por intermédio do conhecimento e da vivência desse conhecimento, nós vamos nos tornando mais maduros, saindo da infância, da condição pueril de relação com Deus, de pedintes, e de pedintes que pedem mal, para uma condição de filhos, de co-criadores em plano menor, de despertos em espírito e em consciência. E vamos compreendendo melhor e qualificando aquilo que acreditamos em relação à formatação doutrinária e buscando compreender mais para crermos melhor. Agostinho de Hipona, o filósofo da escolástica, teólogo, e que muito colaborou com a estrutura teológica dos nossos irmãos católicos, escreveu uma teologia inteira fundada no princípio de que nós precisamos compreender para crer e só crer melhor quando compreendemos. Essa referência de qualificação da fé vem desde muito, em Levítico, no livro de Levítico já havia referência de que precisávamos e precisamos Deuteronômio e Levítico 26, Deuteronômio 28, já nos dizia que a gente precisa colocar entendimento no ato de amor a Deus. Jesus nos lembra disso também nos Evangelhos, quando ele diz que o amor a Deus de todas as forças do coração, de todas as forças do espírito, de toda a inteligência e de toda a alma. Então, quando se põe o quesito de entendimento, nesse processo de amor a Deus, se evoca a condição de conhecer
para crer, de conhecer mais e melhor, qualificando a nossa relação de confiança, de resignação, de espera, de apresentação, de compromisso, em relação ao nosso modo de ser. Isaías, profeta Isaías, no capítulo 1, no versículo 18 do seu livro, ele diz assim: vamos arrazoar juntos, diz o Senhor, e começa todo o capítulo dele, evocando um sentar pela boca de Deus para razoar, para pensar, para balizar aquilo que o chamado aufere. Malaquias 3:10 diz: ponha-me à prova, Senhor. Ou seja, se mostra a necessidade de defender o que conhece, de elaborar o que precisa ser feito em função daquilo que está constituído, está alicerçado, também evocando o conhecimento. Paulo, novamente, na 2 Coríntios 13:5 diz: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto de vós mesmos que Jesus sempre conosco está. Então nos clama pela compreensão, pelo entendimento. Emmanuel, no prefácio de Caminho, Verdade e Vida, nos diz: a fé necessita de uma base, e essa base é a perfeita compreensão daquilo que se deve crer. Então, essa fé raciocinada que os espíritos trazem para Kardec, no capítulo 24, não só no capítulo 24, também no capítulo 19, no item 7 do capítulo 19, os espíritos voltam a dizer que sem a luz da razão desfalece a verdadeira fé. Então essa fé raciocinada, essa fé qualificada, que se dá pela fidelidade, pela confiança, pelo conhecimento e pela vivência daquilo que se conhece, daquilo que se aprofunda, se estende, daquilo que se qualifica a lógica, sem essa fé raciocinada a gente não dá conta de viver em uma condição de entrega aquela fé de Hebreus 11:1, que diz que a certeza daquilo que não se tem e a confiança daquilo que se espera. Esse salto no escuro para os braços de Deus, essa confiança naquilo que materialmente não está, por não ser chegado o momento ainda, mas que virá, essa certeza, ela só fica mais contundente, mais aprazível, mais legítima, quando as nossas bases de raciocínio e de compreensão daquilo que cremos se qualifica nessa relação de filhos que crescem e despertam em consciência e em espíritos diante de Deus. Como é que nós vivemos a maturidade dessa fé? O desdobramento, a revisão, o entendimento dessa fé. Quando nós vamos nos deixando evangelizar, quando nós vamos evangelizando as nossas pulsões, os nossos desejos, e com isso vamos nos libertando do egoísmo, vamos trabalhando o desentralhamento da nossa alma, e trabalhar o enfrentamento do egoísmo é trabalhar a caridade, é olhar para o guarda-roupa que nós temos e ver as peças que não mais usamos e entender que elas não estão ali por elas mesmas, elas estão ali porque elas representam um profundo apego, uma profunda escravização à materialidade, um profundo egoísmo que nós ainda guardamos. Elas só estão ali sob a desculpa de que um dia nós precisaremos dela, e se viermos a precisar, elas estarão lá. Elas nem estão por elas, elas estão porque elas dissimulam algo que nos entralha o coração, que é a extrema dificuldade de desapegar-se, de libertar-se da escravização do materialismo. E esse desapego, essa caridade material,
essa conferência do produto, do dinheiro, do desvencilhamento daquilo que nos escraviza, que nos mantém sob julgo de pertencimento àquele objeto sem vida, escravos à posse, a títulos, a reconhecimento. A caridade material, ela vai nos ajudando a desapegar-se, a enfrentar o egoísmo, a trabalhar a duras penas a libertação desse servilismo à materialidade que nos embrutece, que nos estaciona. Esse é um primeiro degrau da caridade, que nós precisamos sistematicamente, duradouramente, com muita seriedade, trabalharmos dentro de nós. Porque o egoísmo, ele, por mais que nós entendamos o que seja, consigamos conceituar o que seja, percebamos em nós momentos, traços do egoísmo que nos sufoca enquanto chaga, que não permite o desenvolvimento da nossa humanidade, chaga da nossa humanidade, que arrasta o egoísmo, o orgulho e a vaidade como consequências de chaga agregadas ao egoísmo. Nunca há o egoísmo pura e simplesmente só. O egoísmo sempre está carregado de orgulho e vaidade, idolatria, servilismo, ostentação, insegurança, depressão, ansiedade. Um erro nunca existe só. A tendência de um erro é puxar um outro. Sobretudo um erro tão violentamente brutal ou mais brutal em relação ao comprometimento da nossa necessária humanidade. Nada estaciona, compromete e sufoca as condições de humanidade mais que o egoísmo. Um outro tipo de caridade que acontece numa conjunção de esforços com a caridade material é a caridade moral. E os espíritos nos ajudam imensamente na conceituação da caridade moral no capítulo 13, no item 9 do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é aquele que diz que não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. E os espíritos nos lembram que o amor ao próximo se desenvolve pelo cerne da caridade material, porque a caridade moral é aquela que a gente faz por pensamentos, palavras e por ações. Uma oração emanada, um gesto de amor, uma vibração positiva, uma oração, se nós não entendemos que não temos condições materiais, de recursos financeiros, para ajudar, de bens materiais, desentralhando-nos, que a gente possa ajudar a pessoas que realmente precisam daquele bem, que só representam estacionamento, apego, servilismo à materialidade, ao materialismo que nos atravanca a alma. Mesmo que a gente não consiga ainda, a gente pode caminhar pela caridade moral para chegar à vivência melhor da caridade material, porque elas acontecem numa conjunção de esforços. E esse ato de dedicação do tempo e da ocupação dos pensamentos, da emanação de uma oração, de uma vibração, é caridade moral. Ainda no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos dizem que ouvir bons conselhos e dar bons conselhos é a caridade moral, que usar palavras brandas, escutar a voz da consciência, calar diante da aspereza e da violência do tolo, entender que nós nunca saímos de uma condição tensa de comprometimento emocional com o mesmo estágio vibratório que nós entramos nela. Precisamos de um tempo de silêncio, de controle dos impulsos, de vigilância, de disciplinamento da alma,
para não incorrermos, não sermos arrastados para a mesma frequência vibratória daquele que está descontrolado na sua condição de necessário disciplinamento. E nós ajudamos o outro quando ajudamos a nós por esse disciplinamento necessário da alma, diante do silêncio, face a uma circunstância de comprometimento da nossa frequência vibratória. Ocupar-se com os supérfluos não faz parte da caridade moral que nós necessitamos empreender para nós mesmos. Só o útil é necessário, o supérfluo nunca o é. Entender o que é supérfluo nas nossas vidas e nos vigiar e nos desvencilhar em relação a eles, como muito bem nos lembraria a questão 704 e 705 do Livro dos Espíritos. Ainda os Espíritos dizem no capítulo 13, quero que compreendais bem que a caridade moral é quando vocês podem praticá-la com aquilo que materialmente nada custa e que é o mais difícil de pôr em prática. Nos lembrando que a caridade material, por vezes, e na maioria das vezes, na esmagadora maioria das vezes, é muito mais difícil ser empreendida do que a caridade material, mas que é um necessário compromisso. Que a caridade moral, ela também se consubstancia em tolerar, respeitar, compreender, ter benevolência, indulgência, perdoar. Então esse é o núcleo duro, a questão 886 do Livro dos Espíritos, é o núcleo duro, é o centro da síntese da caridade moral. Benevolência, indulgência para com as faltas alheias, perdão das ofensas. A benevolência ela faz parte do desvencilhamento de tudo que é característico a espíritos de terceira ordem, não é? Há imperfeições, impurezas, leviandades, ostentações dos pseudos sábios, neutralidade, de não ser água nem peixe, de ser neutro, vazio, de não participar, de bater-se, perturbar-se, dos espíritos batedores e perturbadores, das profundas ansiedades, do resguardo, da vigilância em relação a essa profunda ansiedade, de cuidar melhor da gente, exercício físico, boas leituras, ocupamento útil do tempo, não concentrar, não acumular para a saciedade instintiva, animal, egoística dos processos de viver para nós e para os nossos e unicamente, não bater-se em relação a esses pontos de vivência do egoísmo, mas deixar fluir mágoa, deixar fluir o perdão, deixar fluir as preocupações, deixar fluir, não bater-se, não perturbar-se. Depois que nós damos conta de enfrentar, conhecer, vigiar, recusar, superar todos os problemas relativos aos espíritos de terceira ordem, como nos lembra as questões 100 a 104 do Livro dos Espíritos, aí entra a natureza constitutiva dos espíritos de segunda ordem, que são os benevolentes, os sábios de sabedoria, os superiores. Então, benevolentes não é só quando a gente diz, mas não, você não entendeu direito fulano jamais faria isso. Não, fulano que eu conheço não faria isso. Benevolência não é somente esperar, perceber, ocupar-se a partir do que há de melhor no outro e não olhar e se fixar naquilo que não é o melhor do outro. Benevolência não é só isso. É também isso, mas é sobretudo desvencilhar-se de todos os atavismos relativos aos espíritos de terceira ordem. Impuros, levianos, pseudos sábios, neutros, batedores e perturbadores. A retirada dos atavismos desses espíritos qualificam ações de benevolência. Indulgência é nós tributarmos tolerância, respeito, compreensão do outro a seu tempo e perdão das ofensas.
que daria uma outra reflexão para que a gente entendesse realmente o que é perdão. Perdão não é, eu perdoo porque é um coitado, eu perdoo porque Deus vai cobrar, eu perdoo porque não vai pagar para mim, vai pagar pra... Perdão não é uma expressão dissimulada da escravização ao egoísmo. Perdão não é botar Deus de moleque de recado para receber os frutos daquilo que a gente acha que o outro deve. Perdão é o desvencilhamento da chaga moral que nos atribula ao espírito em relação ao que o outro, ao seu tempo e nas suas fragilidades, incorreu em relação às nossas expectativas. E é uma lembrança sem movimentação do que nos fira, é uma lembrança que já não nos fere. Mas em outro momento a gente conversa melhor sobre perdão, que todos nós já vimos tantas vezes, em tantas palestras, em tantos estudos nas nossas casas. O perdão das ofensas. Então, a benevolência, a indulgência e o perdão é como Jesus entende a caridade no seu centro de síntese, no seu núcleo duro, na sua essência, que configura a caridade moral. Irmãs e irmãos, que Maria, esse espírito sapientíssimo do Sílimo, que veio de Sírios para essa missão excelsa de nos trazer, por intermédio dos seus cuidados, da confiança que ela foi capaz de ter em Deus e oferecer nessa relação de fidelidade, de conhecimento e de vivência desses valores na comunhão com o Pai, na expressão viva de fé, possa nos ajudar a entendermos e vivermos melhor fé e caridade. Mestre amado Jesus, nós te agradecemos por esse instante de partilha, que aqui, com a tua espiritualidade, sobre esse amparo tivemos. Que esse alimento espiritual possa nos realinhar espiritualmente, irmanados sob a mesma lei, nessa jornada evolutiva que tanto necessitamos, de superações das nossas viciações e de aprendizado enquanto ser humano, que somos irmãos, todos de uma mesma família, reunidos no retorno e em torno de Ti. Te agradecemos profundamente ao amparo, ao sustento, à consciência e ao serviço da vossa espiritualidade dos obreiros e obreiras da vida eterna, do qual tanto dependemos e no qual tanto precisamos colaborar. Sê conosco, Mestre Jesus, com tua espiritualidade amiga, hoje, agora e sempre, que assim seja. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade do serviço, e é difícil fazer essa reflexão sem as interações passando, sem as perguntas acontecendo, sem um exórdio, mas vamos aprendendo todos. É uma decisão da casa, uma necessidade de todos nós, essas comunicações por meio remoto, e é bom que a gente vai se alfabetizando digitalmente e aprendendo a transitar nessa outra frente do trabalho que se faz agora necessária e que veio para ficar. Fiquem com Deus, que Maria vos ampare, que a espiritualidade amiga nos auxilie sempre. Muito obrigado. Até a próxima. Fiquem com Deus.